Então, pessoal, sejam todos bem-vindos, certo? A mais uma aula de geografia. A gente está concluindo agora o terceiro bimestre, certo? E esse assunto é muito importante, certo? De grande valia para o entendimento da gente, tá certo? Que vai nos dar vários pressupostos para que a gente entenda até o que vem a ser o processo de urbanização, certo? Toda essa dinâmica conjuntural que é o território brasileiro, tá bom? E daí, vocês acompanhem no livro de vocês, tá bom? A política econômica brasileira, esse primeiro capítulo, né, dele, essa primeira introdução, a gente deixa um pouquinho de lado, porque mais é um texto introdutório, e depois vocês respondem quando vocês estiverem respondendo, estudando e desenvolvendo as atividades, tá certo? Então, vamos lá, minha gente. Quando a gente fala de política econômica nacional, né, nós estamos falando justamente de toda essa dinâmica, de toda essa conjuntura, de como que se dá principalmente a economia do Brasil, certo? A gente sabe que para que uma economia se desenvolva, né, ela é necessário alguns elementos, é necessário alguns fatores, né? E esses fatores, eles vão ser justamente os condicionantes, certo? Para que uma economia ela se desenvolva bem ou não. A gente sabe que o Brasil, né, ele vem passando por uma crise econômica, certo? A gente vem passando por uma crise econômica conjuntural, né, e estrutural também, desde meados de 2008, né, e que até hoje ela vem se prolongando, né, e com fatores que contribuem para essa crise, né? Hoje a gente está diante de uma pandemia, lamentavelmente, de um desemprego exorbitante, né, no Brasil, um grande número de desempregados, certo? Então, tudo isso faz com que a gente tente compreender a política econômica nacional. Se a gente partir, né, das fases de industrialização brasileira, nós vamos ver que, desde a primeira fase da industrialização brasileira, que foi uma fase colonial a imperial, certo? Com a crise do café, com a quebra da Bolsa de Valores, que os cafeicultores vieram a falir, né? E com isso dá início aos primeiros aglomerados de industrialização e de urbanização no país. A sua segunda fase, né? A fase das exportações com Getúlio Vargas, e a terceira fase, consequentemente, com Juscelino Kubitschek, dentro dessa fase dessa terceira industrialização brasileira, que é justamente um mix, né, de sabores que acontece dentro dessa terceira fase da industrialização brasileira. A gente tem aí um plano de metas, a gente tem um governo com muita sede de desenvolver o Brasil, né? Não é à toa que ele usou o slogan 50 anos em 5, certo? Uma grande vontade de desenvolver o Brasil, mas aí a gente tem essa fase também do milagre econômico dentro dessa terceira fase econômica. O Brasil estava a todo vapor com o seu processo de industrialização, de transportes, de estradas, de energia, certo? E vem o quê? Uma ditadura, né? Um momento sombrio da história brasileira, 1964 a 1984, de 64 a 84, o Brasil passa por um processo de ditadura, e daí, depois dessa ditadura, o Brasil entra em uma dívida externa. Dentro dessa dívida externa, Juscelino, né, dá o nome de década perdida. Né? O Brasil ele entra em recessão e começa a decair, né? Tivemos também dentro dessa terceira fase a construção de Brasília, né? Então várias coisas aconteceram dentro dessa terceira fase. E é importante a gente trazer isso para vocês, né? Se trazer isso para vocês, porque a gente está falando de política econômica nacional.
Então, se a gente fala de economia, né, por que não falar desse setor secundário, né, desse processo econômico da economia brasileira, que é o processo industrial? E saindo dessa terceira fase, a gente entra para a quarta fase, né, brasileira, que é a fase do neoliberalismo, das privatizações. A gente começa com o FHC em 94, né, de 94 a 2001, onde é criado o Plano Real. Daí a gente também tem Collor dentro desse processo, né, de neoliberalismo. E daí o Brasil entra para os governos populistas, né, Lula e Dilma, que trouxeram algumas políticas sociais para o Brasil, né, e que Dilma, de certo, perdeu um pouco o ritmo, né, deu muito pano para as mangas aos seus ministros, perdeu um pouco, foi uma presença muito íntegra, a gente não vê nada de, né, porque, mas Dilma a gente não vê nenhum fator assim que, julgada de roubar isso, disso, daquilo outro, não. Ela simplesmente perdeu o rumo, né, se apropriou justamente daquela primavera colorida que a gente costuma dizer dentro da sociologia, que é os movimentos de 2014, 2013, 2014, 2013 mais precisamente, que começou nas grandes capitais do Brasil, tinham como objetivos estudantes, né? Tinha como objetivos estudantes por passe livre, por diminuição do valor das passagens, e a partir daí o Brasil perdeu um pouco, né, o rumo, até se pediu impeachment de Dilma, entregar a Temer, e hoje nós estamos com o governo militar, não é isso? Também praticando o neoliberalismo, algumas privatizações, certo? Algumas terceirizações, né? O cenário de pandemia, muito desemprego. E eu estava lendo uma reportagem, né, com relação a essa questão das privatizações, dentro do cenário estatal hoje, das empresas, né, das instituições estatais, os Correios é uma das instituições que tem a sua folha, certo? A sua folha de pagamento, o seu número de funcionários maior entre todas as instituições, até a nível, né, universidade. Tem sim, até com relação ao funcionalismo das universidades. Então, está-se aí justificado o grande objetivo, né, o grande interesse de se privatizar, né, os Correios como empresa estatal. Por quê? Porque tira-se essa obrigação do Estado e lança para as empresas privadas, né? Então, é o cenário atual que a gente vive com relação ao país hoje, né? Eu costumo dizer que nem a natureza, tadinha, tá escapando, né? A gente vê aí os nossos biomas, né? O Cerrado, o Pantanal, a Amazônia, árvores, né? Como comemorar o Dia da Árvore? Né? Como a gente pode comemorar o Dia da Árvore, um elemento tão simbólico do nosso Brasil, tão rico em biodiversidade, diante desse cenário desolador, que algumas pesquisas já apontam, né, que foram intencionais, que foram queimadas intencionais, de muito mau gosto, né? A gente entregando aí uma grande biodiversidade, não só de vegetais, mas da nossa fauna, principalmente a nossa fauna, né? Que agoniza, que são animais inocentes. Mas, enfim, só recapitulando esse pouquinho da industrialização para a gente entender como essa conjuntura econômica, né, nacional, só para que a gente parta dos governos até a gente chegar ao atual hoje, para a gente ver como que se estrutura essa política econômica, né? A gente sabe que essa política econômica, ela reflete, né? Ela reflete em quem, principalmente, certo? Oi, Lívia, pode falar, meu amor. Você quer deixar a mensagem ou quer falar? Oi, minha linda. Em relação às queimadas que está tendo na Amazônia, no Cerrado, o que é que a gente pode fazer para que isso possa acabar? Tipo, o governo pode fazer alguma coisa? Como pode acabar? Então, Lívia, muito pertinente sua pergunta, né, sua indagação, mas é uma coisa que, infelizmente, né, a gente, como cidadão, nesse cenário atual, hoje a gente não pode fazer nada, mas
o Estado como célula maior, né, o Estado com E maiúsculo, que no caso é a federação, ele tem total responsabilidade diante disso. Então, ele tem que agaranhar mais recursos. Eu vi que, acho que o IBAMA lançou concurso recentemente para brigadistas, se eu não me engano, que são apagadores de incêndio, né, por um curto período de tempo. Então, o Estado ele tem totalmente responsabilidade diante desse cenário. Ele tem que colocar pessoas para, né, o funcionalismo que trabalha nessa questão, o pessoal do IBAMA, do ICMBio, né, as representações sociais, né, que trabalham nesse cenário da preservação da natureza, e eles têm que agaranhar recursos, têm que liberar recursos para ver, né, para tentar salvar o que ainda vai se restar da natureza. O INPE, né, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, fizeram um estudo agora recentemente e que viu que alguns focos, principalmente do Pantanal mato-grossense, né, eles saíram de algumas fazendas, né? A gente sabe que quando a maldade ela é articulada, né, a maldade ela é articulada e ela pensa em todos os sentidos, ela vai pensar em todos os fatores. Então, vejam bem, surgiu esses focos de algumas fazendas, né, de algumas fazendas. A gente sabe que o clima também ele vem favorecer, um clima seco, né? Entramos agora na primavera, saímos. Então, o clima ele também favorece. Mas aí, o INPE detectou, né, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, identificou que esses focos de incêndio partiram de algumas fazendas, né? Então, isso mostra que são em crimes, a questão, né, foram criminosas, essa questão foi uma questão criminosa. E qual o principal objetivo hoje, né, dentro desse cenário agrário que a gente vive, de economia, né? O Brasil é um dos maiores exportadores de soja e de carne, bovina, suína, né, de ave, da avicultura, enfim. Então, se queima, né, para aquela natureza se regenerar, ela vai demorar um pouquinho. Uma árvore centenária, gente, perdeu. A árvore ela não vai nascer, não vai crescer de uma hora para outra, por mais que exista um reflorestamento. Quando a gente fala de biomas, vocês já estudaram isso, a gente sabe que as nossas maiores riquezas que a gente tem hoje é os nossos biomas, né? Com as suas diversidades dentro deles. Então, quantos tipos de... Certo, Lívia. Veja se eu respondi a sua questão. Tá bom? Então, só para finalizar essa importância desses biomas e que o Estado, né? O Estado, ele tem a federação, ele tem totalmente, certo? A obrigação de arcar com esse dano, né, ambiental, como eu citei para vocês, eu vi que o IBAMA lançou concurso agora justamente para apagador de incêndios e tantas outras, tem umas outras lá funções, certo? Então, o Estado, ele tem que tomar a frente nessa situação. Pode falar a sua outra questão. Estou lhe ouvindo. Outra dúvida que eu tenho é o porquê estão fazendo isso, quem está fazendo isso, qual a finalidade de fazer isso. Tipo, eu costumo ler no G1, na BBC, tipo, eu costumo ler essas coisas, só que eu fico na dúvida, quem está fazendo isso? Para quê? Entendeu? Quem a gente não sabe, mas sabe que é intencional, né? Sabe-se lá que até propriamente os fazendeiros, né? Que manda proposital para, como eu lhe falei, a natureza ela demora para ela se regenerar. Então, o objetivo hoje atual, né, da economia brasileira, né, desse cenário é justamente o quê? Produzir para exportação. Então, terras, é como se as terras elas ficassem desapropriadas. Ali passou um adubo, passou um trator, derruba tudo e ela vai, né? Para a agricultura ela pode servir, mas para a biodiversidade ela não vai mais servir, certo? Então, é intencional, né? Porque surgiu nesses pontos. Eu acho que o INPE é uma instituição muito séria, certo? Esse artigo que eu li é uma instituição muito séria, ele não ia se, né, colocar seu nome em jogo.
tá bom? E o cenário é justamente isso. 117 mil hectares foram destruídos por incêndios. É muita coisa, gente. É muita coisa, porque o Brasil ele é grande, ele é em extensão territorial, né? A sua dimensão continental, ela é muito grande, né? Isso, mas é muita coisa, equivale até a estados, né? Os estados menores, certo? A gente viu que os Estados Unidos também está passando por um momento de incêndio, né? Os pesquisadores dizem, a última reportagem que eu vi, que é um fator natural, né? A seca e tal, mas também não é de uma hora para outra, tá entendendo? Algo deve ter também dado tem um gatilho para isso, certo? Então, Lívia, o objetivo, né, são pessoas maldosas e que têm um objetivo em lucratividade, capital, certo? Dinheiro. O objetivo é esse, capital e dinheiro. E não estão nem aí para a natureza, né? Estão nem aí para a biodiversidade. Enfim, é lamentável. Qual a sua outra questão? Pode falar. Veja se eu lhe respondi. Tem alguma outra dúvida, Lívia? Alguém Não, mais tem professora, é só alguma isso questão? mesmo. Era só isso mesmo? Aí Então, só tá. Esse incêndio tá acontecendo na Bahia. como está cortando? Está acontecendo aonde? O foco hoje principal é no Pantanal, né? E na Amazônia ele já vem acontecendo há algum tempo, né? Se tornou até como se fosse um cenário comum para a gente, infelizmente, mas com grande repercussão hoje, né? Que a gente vê na mídia, no Pantanal e no Cerrado. Inclusive, Brasília fez um dos maiores níveis de temperatura esses últimos dias, porque ela está encravada justamente no coração do Cerrado, né? Ali pertinho de Goiás, também fica pertinho de... Então, tudo isso contribui para o aumento da temperatura. Já faziam 4 meses que não chovia, eu tenho uma amiga de lá, e eu estava conversando com ela recentemente esses dias com relação a essa questão econômica, né? Tudo que a gente está vivendo, e ela comentou essa questão do aumento da temperatura em consequência também das queimadas, né? Então, aquelas cidades que estão ali, né, nas proximidades também vêm sofrendo bastante. Outra questão, alguém mais? Vamos lá para a nossa política econômica nacional. Então, como a gente fala, né, de economia, a gente tem que lembrar de elementos, de indicadores, certo? Vamos lá, o ponto X é o que como é que eu posso dizer? Nos importam nesse momento, não importa nesse momento agora, a gente já fez uma introdução, esses indicadores econômicos. Como é que a gente faz para a gente chegar a uma determinada entendimento de uma economia? Né? A exemplo do cenário brasileiro, né? Um país hoje considerado um país urbanizado, um país industrializado, um país agroexportador, certo? Então, o crescimento da economia é a principal meta dos governos ao articular suas políticas econômicas. Não é à toa que o ministro da Economia, né, quando ele é nomeado, ele é uma pessoa de alta confiança do presidente, porque a economia é um dos ministérios, né, que ela vai gerenciar assim os outros, né? Vai dar justamente esse suporte para esse entendimento. Então, essa meta, né, do governo, que é justamente o crescimento econômico, está associado hoje a alguns fatores, a alguns elementos, né? O desempenho das atividades produtivas, né? Como é que está hoje? Quando a gente estuda urbanização, né, a gente vê que existe a população economicamente ativa, aquela população que está no mercado de trabalho, ou na formalidade ou na informalidade, mas de certa forma está ganhando alguma coisa, né? Se tem ou não carteira de trabalho assinada, enfim, certo? A população economicamente ativa, ela vem trabalhar para que aquela população economicamente inativa possa receber os seus salários
aposentadoria, né? Então, essa população economicamente ativa trabalha para a inativa que já contribuiu, certo? Vir chegar a receber. Então, outra questão importante é a questão do comércio, né? Dessa